Fala pessoal, fala concurseiro, fala concurseira, sejam bem-vindos aí, vou esperar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui do meu canal, do meu perfil. Hoje eu vou receber aqui o Agnaldo Bastos, fera no mundo aí dos concursos públicos, sabe tudo. Saiu TJ Ceará, tribunais, manda pra mim aí. E manda pra mim aí esse edital, por favor. Vou esperar o Agnaldo chegar aqui. A gente vai falar de judicialização de concursos. Tema muito fera, muita gente pede pra eu fazer esse tipo de live. E hoje vai rolar, né? Hoje vai rolar. Bora lá, bora. Perguntas também pra gente, tá bom? Pessoal, mandem aí. Vale muito a pena. E o Agnaldo vai estar aqui para responder todos vocês. Agnaldo sabe tudo de Boa concurso. Olha o fera aí, ó. noite, Fala, Agnaldo. Victor. Tudo bom, Tudo bem? cara? Como é que você Tá tá? falando Tranquilo? tranquilo, tava falando com o pessoal aqui que a gente vai responder um bando de dúvida aqui deles hoje Bacana. sobre concurso público, sobre judicialização em concurso público, sobre polêmicas aí em concursos públicos. Bora nessa? Bora, estou à disposição para poder esclarecer para o pessoal, para poder orientar. Show de bola. Tava conversando com um amigo advogado, o Agnaldo. Se Sim, apresenta primeiro aí para os meus seguidores aí, pô. Se perfeito. apresenta aí primeiro. Bacana. Melhor, né? O pessoal conhece o que a gente vai conversar hoje. Show de bola. Então, meu nome é Agnaldo Bastos, eu sou advogado especialista em causas envolvendo concursos públicos. Então, qualquer tipo de irregularidade, injustiça, situações que o candidato sofre alguma lesão ao seu direito, a gente entra com ações envolvendo ali o direito dele retornar às demais etapas do concurso, dependendo da ilegalidade que ele é cometido. E também atuamos na defesa dos servidores públicos e de direito administrativo militar. Então, basicamente, o nosso nicho essas três áreas: concurso, servidor e militar. Boa. E assim, concurso público, geralmente, né? Todas as fases, praticamente, acho que elas podem ter ali uma questão de judicialização, né, Agnaldo? Ali desde a prova objetiva, quando você tem ali algumas questões, às vezes, que deveriam ser anuladas, que não são. Chega ali também a questão das discursivas, mesma coisa, recursos, etc. Heteroidentificação. Mas onde que você tem trabalhado mais ultimamente aí? Sei que a questão do TAF, que pega muita gente aí. Sim, Que você tem recebido mais aí ultimamente? Quais foram últimos grandes problemas aí que você recebeu? bacana. Então, basicamente, dois momentos do concurso que mais ocorre ilegalidades que gera até mesmo o direito do pessoal a entrar com ações judiciais. A primeira situação é quando o candidato ele é aprovado no concurso público, principalmente concursos municipais, concursos estaduais, seja na área da educação, na área da saúde. São concursos que muitas vezes a administração pública realiza o certame e aí ela contrata temporários, realiza o concurso para servidor público efetivo e aí, ao invés de chamar os concursados, acaba realizando contratações de temporários, ou seja, eles fazem um concurso para preencher uma necessidade permanente, só que usa do contrato temporário, que é para uma necessidade temporária para preencher cargos de professor, técnico de enfermagem, enfermeiro. Então, são concursos aí que acontece bastante injustiças, bastante ilegalidades nessa fase aí de gerar preterição para os candidatos que são aprovados em concurso público. Então, é uma situação que ocorre com bastante recorrência aí por parte da administração pública. E a segunda etapa, sim, Então, eu ia falar, teve algum grande recente aí que tivemos isso aí? Você lembra aí de cabeça? aqui no estado de Goiás teve um caso da SEDUC. Aqui no estado de Goiás aconteceu bastante isso, onde o pessoal tem até comissões que estão organizando aí para fazer pressões junto ao governo para que eles não renovem os contratos temporários e contrate e convoque, né, os candidatos aí para concurso efetivo, para servidor efetivo. Então, basicamente, os candidatos aí desse concurso aqui no estado de Goiás, eles se sentiram lesionados, né, sentiu aí bastante injustiçados com essa situação, porque a pessoa estuda bastante para passar num concurso público e de repente ela é substituída de certa forma por um temporário
que passa num processo seletivo simplificado, né? Não é um concurso público, e a própria Constituição Federal ela estabelece que a forma de ingresso no cargo público é por meio de concurso público, né? A Constituição ela estabelece essa priorização. O contrato temporário ele tem que ser somente para situação emergencial, de excepcional interesse público e para atender uma necessidade temporária. E muitas vezes não é isso que a administração pública acaba utilizando. Estão invertendo, no fim das contas, então, né? Estão acabando colocando ali o temporário para tapar um buraco que não deveria ser dele, certo? Exatamente. E E a aí, segunda maior aí ilegalidade que eu vejo acontecendo, sim, só um detalhe, acabou que depois tivemos aí o concurso para Seduc Goiás ainda, então acabou que sim, deu certo aí, é né? isso. O pessoal fez a pressão para poder conseguir as convocações, conseguiram algumas convocações, só que não a quantidade real necessitada pelo pessoal, entendeu? Sim. Mas ao menos Sim, saiu. Uma pressão aí que acabou, alguém teve que se movimentar, né? exatamente. E é importante os candidatos eles se organizarem através de comissões para também ter articulações políticas, articulações administrativas, não somente através da via judicial, né? A via judicial é uma forma possível da pessoa ali pleitear o seu direito, mas em muitos casos, por exemplo, teve o caso do DEPEN, onde os excedentes fizeram uma pressão ali junto Sim, aos parlamentares, conseguiu uma aprovação de uma lei para poder ali fazer uma convocação de mais efetivos ali para o caso da DPEM. Então, é uma situação bastante interessante também de situação onde, através de mobilidade parlamentar, conseguiu haver essas convocações, né? PRF, E PF, esse tivemos isso PRF, também. PF, o pessoal que, principalmente que fica ali nos excedentes, eles fazem Sim. articulações ali políticas e administrativas e acaba conseguindo essa convocação, que é uma estratégia também interessante que os candidatos podem Brasília, utilizar. Brasília, isso é toda hora, cara. As comissões daqui são mais organizadas que muita empresa aí, o pessoal é bravo, visita mesmo ali o parlamentar e vai atrás do que acredita ser seu direito. E aí, pô, polêmica não falta, né, Aguinaldo? Eu tava olhando aqui, o pessoal no chat mandou algumas aqui. Começar com uma bomba logo de cara. Idade na Polícia Penal do Ceará. Cara, não tem polícia penal limite de idade, não tem polícia penal com limite de idade. E aí lançaram essa. Cara, vamos falar amplamente, assim, limite de idade para concursos, etc. Eu fico com uma impressão, cara, às vezes, já conversei com algumas pessoas também, que alguém botou isso aí, esse limite de idade em concurso, principalmente PM, lá atrás, e isso nunca foi conversado depois, ficou assim mesmo. Que é isso, cara? É possível reverter? E nesse caso da Polícia Penal mesmo, que eu queria sua opinião, um pouquinho, falasse um pouquinho sobre idades e concursos aí. Bacana. Essa questão de limite de idade, inclusive, teve abertura até do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, né, questionando, muitos candidatos estão questionando a respeito dessa questão da limitação de idade, até para alguns outros concursos. É importante a gente entender, existe um entendimento do STF a esse respeito, e existe muitas vezes a prática advocatícia relacionada a esse tema, que é importante a gente diferenciar, principalmente o pessoal que está estudando para concurso, né, muitas vezes se cair numa prova sobre essa questão de limite de idade, é importante ele entender qual que é o entendimento do STF. Porém, na prática advocatícia, nós temos aí a relativização acontecendo em relação a essa questão do limite de idade. Aí eu vou explicar. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que é legal, é constitucional limitar a idade desde que justifique de acordo com as atribuições do cargo. Então, se as atribuições do cargo justificar a questão da limitação de idade, o STF entende que é legal e é constitucional. Porém, muitas situações têm se questionado sobre essa questão do limite de idade, principalmente a respeito das leis que regem essa etapa do concurso, as leis que estabelecem principalmente carreiras policiais ali, como polícia militar, que estabelece, às vezes, leis da década de 70, 80, estabelecendo ali o limite. Alguns estados são 30 anos, outros estados são 35, 33. Então, assim, você tem uma diferença de idades aí entre estados, até uma questão interessante a se indagar, porque para alguns estados 35 anos tem aptidão para exercer a polícia militar e outros estados é só até 30 Tem uns que anos. até menos, né? Acho que Rio Grande do Sim. Sul, Rio Grande do Sul 25. tem essa questão 25, 26 anos, tem essa faixa etária aí
bem limitado. Então, assim, essa questão de limite de idade é uma questão que o STF já tem esse entendimento, porém, em casos concretos, é possível o candidato entrar com ações questionando. Por exemplo, esse caso mesmo da Polícia Penal que você citou, os candidatos que se sentirem ali no direito de fazer o concurso e que essa limitação de idade tem que ser analisado primeiro, você tem previsão legal para isso, o edital por si só não pode criar uma nova obrigação, o edital não Perfeito. pode estabelecer um parâmetro, é lei que deve estabelecer parâmetro, então, assim, se não tiver amparo legal, estamos diante de uma ilegalidade aí essa questão de limite de idade. E o segundo aspecto é em relação às funções do próprio cargo, propriamente dito. Tem que ter uma justificativa que legitime essa questão do limite de idade. Então, assim, alguns candidatos, eu já vi candidatos que conseguiram, através da justiça, ingressar no cargo público, eles demonstraram ali que fizeram todas as etapas do concurso, fizeram o TAF, avaliação médica, Mesmo com a demonstrou idade, aptidão, e aí, de forma posterior, ali, depois que chegou no final, conseguiu o direito de permanecer no concurso. Ainda mais que o STJ, ele tem um entendimento que o momento de aferição do quesito de idade tem que ser no ato da inscrição do concurso. Então, é no ato da inscrição que tem que ser aferido o quesito idade. E aí, se porventura, alguns concursos, eles até são estabelecidos com informações divergentes desse entendimento do STJ. Por exemplo, às vezes eles cobram que o candidato tem que ter a idade ali para fazer o curso de formação. Só que, na realidade, o candidato tem que ter o limite dentro da data para inscrição do concurso. Então, a inscrição para a prova do concurso é que é o parâmetro ali limite. Então, se ele faz a inscrição é deferida, ele prossegue nas demais etapas, ele pode alegar que foi aprovado nas demais etapas e que a administração pública ela não pode reprovar ele em outro momento, senão o momento que deveria ter sido na inscrição. Por isso que alguns concursos eles estão até barrando a inscrição. Mas essa questão de limite de idade é uma questão bastante polêmica, né? Uma questão assim, que alguns candidatos judicializam e conseguem êxito nessas demandas e outros candidatos não. Não significa necessariamente que o fato do candidato estar acima da idade, ele vai conseguir entrar com uma ação e vai dar certo. Então, vai depender muito de cada caso, de cada particularidades. imagina aí. Eu sempre recebo muitas mensagens sobre isso, Aguinaldo, o pessoal reclamando de idade, principalmente essas disparidades são muito citadas, assim, né? No Rio Grande do Sul 25, em outro lugar ali é 35, aqui é 30. Enfim, fica essa. Acho que Pernambuco até um dia desse era 28, acho que mudou também. Enfim, é tema para uma live só sobre isso, né? Vamos lá aqui, pessoal. Fiz o concurso para o Detran do Ceará e foi criado vaga por meio de lei. Não obstante, é terceirizado no posto de trabalho de carreira. Tem o direito subjetivo à convocação? Vou aproveitar a pergunta do ex-Gutenberg, porque assim, a gente sabe, né, que nomeação só tem direito aprovado sem choro nem vela. E aí, muitas comissões, inclusive, usam o argumento aí de que, ó, tem cargo vago, então você tem aprovado aqui, você tem comissionado aí, você tem temporário, só você tem que me chamar. Até onde vai esse direito, Aguinaldo, do pessoal que está em cadastro de reserva, que consegue provar ali que realmente tem comissionado, que está precisando de gente, que o cargo está até, que o órgão às vezes até está perdendo dinheiro porque não está com um servidor naquela posição. Até que ponto que vai esse direito aí do cadastro de reserva, digamos assim? Então, Victor, é o seguinte, o STF ele tem um entendimento que quem é aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito líquido e certo à nomeação. Agora, quem é aprovado fora do número de vagas, ou seja, no cadastro de reserva ali, ele tem apenas expectativa de direito à nomeação. Então, não é um direito líquido. Só que essa expectativa de direito à nomeação, ela pode ser convertida em um direito subjetivo à nomeação. Como que funciona essa conversão? A gente precisa de analisar as circunstâncias se está acontecendo algum tipo de preterição. O que é preterição? O próprio nome diz, preterir significa ser deixado de lado. A administração pública ela deixa de lado os candidatos aprovados no concurso e ela realiza ali contratos temporários, ela terceiriza a atividade ali e não preenche de acordo com o quantitativo ali do cadastro de reserva. Não aproveita o candidato que está aprovado no cadastro de reserva. E aí, como é que funciona a limitação desse direito? É o seguinte, é importante o candidato verificar a quantidade de temporários, a quantidade de terceirizados de fato que está exercendo a mesma função ali que a pessoa foi aprovada no concurso público.
Então, por exemplo, se a pessoa dentro de um concurso público onde tinha, vamos supor, 20 vagas em aberto disponíveis, a pessoa ficou aprovada, vamos supor, na posição 30. Tinha 20 vagas disponíveis, ficou na posição 30. Então, tinha 10, ficou 10 excedentes aí, 10 a mais. Ficou no 10º colocado dentro do cadastro de reserva. Se, de repente, a administração pública convoca os 20, só que aí depois que convocou os 20, ficou essas 10 pessoas ali aguardando ser convocado. E, de repente, ela começa a realizar só contratações temporárias. E a quantidade de contratos temporários alcança a classificação desse candidato, aí gera o direito para esse candidato de ter o direito subjetivo à nomeação, porque a administração ela agiu com preterição. E aí, nesses casos, o STF entende que é possível, sim, o candidato buscar e pleitear aí pelo seu direito à nomeação, porque ele está sendo preterido em decorrência de terceirização, em decorrência de contratos temporários ali, que a administração pública está realizando. Legal, pessoal. Toda pergunta que a gente vai fazer aqui é um tema para uma live inteira, tá, pessoal? Então a gente vai tentar passar pela maioria dos assuntos, talvez de uma forma que para você fique rasa, mas aí ficou na dúvida, manda uma mensagem lá para o Agnaldo no Instagram dele, tá? ag.bastos? Exatamente, ag.bastos. ag.bastos, manda lá. O Agnaldo é especialista em concurso público, trabalha aí com ações, as situações nas mais diversas fases aí do mundo dos concursos, manda um direct para ele, perguntando, explicando o seu caso. Tenho certeza que ele vai ter prazer aí de te ajudar. ag.bastos é o perfil que está aqui comigo ao vivo hoje, tá bom? Agnaldo, citaram aqui uma pergunta legal aqui no chat. Não lembro quem foi agora, me desculpe, mas sobre, por exemplo, prova objetiva, a gente está lá, ou você passou, ou você não passou, enfim, é objetivo. Agora tem psicotécnico, psicológico. Cara, isso aí imagino que você deve ter trabalhado já muita coisa nisso aí. Queria que você falasse um pouquinho. Como que é? Quais são os cargos que tem? Às vezes tem concurso. Uma vez eu fiz um concurso aqui do metrô, do DF, e tinha psicotécnico. Sendo que o cara podia ser todo respeito, mas ele ia trabalhar às vezes com caixa de bilhete de metrô. E aí gente rodando no psicotécnico. Até onde que vai isso aí? Não, tem que ter psicotécnico, não tem? Como é que é? É interessante a sua pergunta, porque, por exemplo, alguns cargos que exigem, teve até alguns casos envolvendo empresas públicas, sociedade de economia mista, exigindo psicotécnico, só que não tinha previsão legal para que fosse realizado o teste psicotécnico. Então, esse é um ponto interessante. Ainda que às vezes tenha previsão no edital, se não tem previsão na lei que rege o cargo, tal exigência do psicotécnico se trata de uma exigência ilegal, uma exigência inconstitucional. Então, o primeiro ponto a ser observado é se tem previsão legal. O segundo ponto a ser observado em relação ao teste psicológico, inclusive um telespectador aí falou sobre o concurso da PMGO, várias irregularidades aí no teste psicológico. O teste psicológico, primeiro, ele visa aferir se a pessoa tem aptidão psicológica para o exercício funcional do cargo. Ainda mais cargos que vai exigir um estresse específico, por exemplo, cargos voltados à área de segurança pública, principalmente, carreiras policiais, são cargos aí que vai exigir bastante do candidato uma disposição psicológica para... Ele não pode ter um problema psicológico ali que vai comprometer o exercício funcional do cargo. Então, assim, em tese, o psicológico, o exame psicológico, o psicotécnico, ele deveria aferir se a pessoa tem ali algum tipo de problema psicológico que vai comprometer o exercício funcional do cargo. Então, às vezes, tem uma situação específica que até o Conselho Federal de Psicologia, na resolução de 2016, que regula, tem uma resolução que regula o teste psicológico no âmbito dos concursos públicos. E aí, nessa resolução, ela fala que tem que ser levado em consideração o conjunto dos testes, de maneira sistemática, de maneira conjunta. E muitas vezes a banca examinadora acaba eliminando o candidato por causa de um único teste, às vezes que ele não desempenhou bem e não leva em consideração o conjunto dos testes. Então, é um tipo de situação de ilegalidade. Outra situação, por exemplo, de ilegalidade é em casos de subjetividade. A banca examinadora ela não é objetiva na abordagem ali da eliminação do candidato no teste psicológico. Então, acaba sendo bastante subjetiva ali na abordagem. Faltou controle emocional. Tem uma impulsividade agressiva, uma impulsividade além do normal. Só que não especifica, por exemplo, a quantidade de acertos que ele teve em determinado exame e por causa dessa quantidade ele não conseguiu atingir o mínimo ideal. Então, assim, acaba que a banca ela cria subjetivismos
que faz com que seja possível o candidato recorrer diante de uma eliminação no teste psicológico. Então, é um tipo de situação possível também de ser recorrida aí através da via judicial. Perfeito. Eu acho bastante complicado, pessoalmente falando assim, Agnaldo, porque é muito intangível, assim, inclusive é até proibido, apesar que existe, todo mundo sabe disso, é proibido estudar psicotécnica. Só que, pô, claramente existe um padrão ali, as pessoas estão começando a entender esse padrão e estudam. É a vida. Claro, e com medo de serem reprovados e perderem o sonho aí, ou pelo menos ter que, né, passar por toda a via judicial. Mas se precisar, aí, pessoal, como o Agnaldo, por exemplo, vai estar aí para poder te ajudar. Agnaldo, ó, vamos citar uma polêmica aí, a gente já passou por algumas etapas de concurso público, perfil de estudos, valeu aí pela audiência, gostou da tua explicação, então segue lá o Agnaldo, ag.bastos, ele posta muita coisa interessante de concurso público no perfil dele, sobre psicotécnica, inclusive, mas várias situações bacanas aí. Valeu, a Cláudia entrando aí. Vamos falar de uma polêmica recente. Essa aí foi, infelizmente, terminou muito mal, né? A questão do retafe lá da Polícia Penal de Minas Gerais. Sim. A gente teve, no fim das contas, 2 óbitos de candidatos que haviam sido aprovados. Para quem não sabe, vou resumir rapidinho. Parece que um grupo ali de candidatos estavam treinando, né, com examinadores da banca. Vou dar minha opinião. Não sei se o Agnaldo concorda, se eu estiver falando besteira, ele pode falar. Cara, e daí, cara? O edital traz ali o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, filmado, um monte de testemunha ali. E aí fizeram todo mundo fazer de novo por causa disso. O que você acha, Agnaldo? O que aconteceu lá, cara? Bom, em relação ao retafe da PPMG, é uma questão interessante, porque o próprio Ministério Público ele entrou, né, com uma ação para suspender essa etapa do concurso, porque foi alegado possíveis irregularidades, justamente o que você comentou aí de examinadores serem personal trainer ali de candidatos. Então, segundo o entendimento do Ministério Público, isso estava ferindo, de certa forma, a impessoalidade, né, que deve reger ali os concursos públicos. Então, nesse cenário aí do que se detectou ali, o Ministério Público ele entendeu que deveria ter sido anulado porque seriam possíveis irregularidades, né? Só que é uma situação complicada essa, por quê? Porque foi uma liminar que fez a suspensão de uma etapa integral de um concurso que gerou um prejuízo aí praticamente para 5.500 candidatos, né, desse certame. Então, gerou um prejuízo enorme para vários candidatos que tiveram que refazer o TAF, né? Muitos deles que haviam sido aprovados no primeiro TAF e foram reprovados nesse retaf, né? E aí, como é que fica essa situação? Porque ele demonstrou aptidão para o cargo, inicialmente. E aí, agora, ele foi reprovado e demonstrou inaptidão. Como é que fica essa situação, né? Gera uma situação muito desgastante para o candidato em relação a esse retaf. Só que os candidatos que se sentem injustiçados, eles podem recorrer à justiça. Inclusive, tem algumas decisões favoráveis envolvendo esse retaf da PPMG, de alguns candidatos que tiveram que fazer cirurgia agora em dezembro, né, agora em janeiro. Então, assim, eles tiveram que fazer cirurgia e aí ficaram impossibilitados de realizar o TAF. Eles conseguiram, alguns candidatos, obviamente, não todos, mas alguns conseguiram remarcar o TAF para uma data posterior, para que eles pudessem fazer em condições adequadas ali, de acordo com a situação médica individual do candidato. Então, assim, é uma situação bastante complicada, essa situação do retaf. Inclusive, como se trata de uma liminar, ainda existe a chance dessa liminar cair, né, processualmente falando. Então, existe uma chance, só que ela é baixa, porque a tendência dos juízes é de manter a realidade do que aconteceu. Então, se teve uma suspensão do TAF, teve uma reaplicação, então a tendência é manter. Mas processualmente falando, quando a gente fala de processo civil, existe sim a possibilidade dessa liminar ser derrubada, e aí você valida o primeiro TAF, né? Você valida o primeiro TAF, então, assim, é uma situação bem complicada mesmo. Aí viu o pessoal que passou no segundo, aí ia. É uma bagunça. Realmente uma bagunça mesmo. Enfim, já dei minha opinião aqui sobre o que aconteceu lá, mas faz parte. Pessoal, se tiver pergunta, manda aí. Eu recebi mais perguntas aqui, ó. Comissionado em Goiás, Polícia Civil, fazendo serviço policial e estagiário, pode?
Não, o pessoal mandando aqui sobre Goiás, doutor, a terra aí, ó. A STF falou que tem que ter adaptação no TAF. Algumas bancas não respeitam essa regra. O que É o fazer? que Cara, é imagino que você importante. deve receber esse tipo de pergunta direto aí no teu Instagram. É, o pessoal até comentou que, para, ganhou mais um seguidor, show de bola. Bacana, Ó, gratidão. e esse caso aí que o pessoal falou, comissionado, vai um pouco na linha daquilo que você falou um pouco mais cedo, né, o E Agnaldo? isso tem que ser analisado as atribuições do cargo que a pessoa está exercendo, né? Porque as atribuições do cargo, você falar, por exemplo, às vezes o comissionado, estagiário exercendo a função, tem que ser verificado realmente as atribuições se está se tá sendo exercida, porque aí pode se tratar de uma situação de desvio de função, está preenchendo as vagas com estagiários e deveria preencher com servidores públicos. Então acontece muito isso, inclusive tem acontecido, eu faço até uma indagação, né, a respeito de alguns órgãos que têm contratado estagiários de nível de pós-graduação, né, e pagam uma remuneração bem expressiva para esses estagiários de pós-graduação, só que muitas vezes eles estão exercendo uma função específica ali que é de atividade de servidor público, né? Então, assim, acaba que a administração pública tem utilizado de estagiários, de certa forma, uma mão de obra ali onde está pagando o valor X e, na realidade, deveria nomear o servidor público que foi aprovado em concurso. Teve um negócio parecido com isso aí, cara, mas o CSJT até acabou, que foi a residentes jurídicos, né, dos Sim. TRTs, Aham. mas o CSJT falou, deve ter começado a pingar ali as mensagens do Agnaldo, do pessoal aí, ó, aí falou, ó, acabou isso aí, viu? Isso aí, quem fez e passou, paciência, não tem mais, você tem até o dia tal, deram um prazo lá, pra acabar com isso aí, é concurso público, e fez muito bem, cortou mal pela raiz. Tivemos isso, Sim. né, na residência Residência jurídica. jurídica. Interessante. Interessante, mas que bom O que acabou. nome, né? Interessante que acabou. A estratégia que eles utilizam, a manobra para É, poder não é desvirtuar o instituto do estágio, concurso público, né? não é estágio, é uma residência. Tá? O pessoal vem botando uma maquiagem bonita para o pessoal fazer a atividade ali que deveriam ser, claro, concursados. Mas, às vezes, teu trabalho, Aguinaldo, é legal citar aqui, a gente vai chegando aqui já com 28 minutos de live, vou te perguntar um negócio que é legal, que você, às vezes, você trabalha antes mesmo de começar o concurso. Eu estava vendo no teu perfil hoje, antes de conversar contigo aqui, que é gente que precisa, às vezes, antecipar a disciplina na faculdade para conseguir um nível superior. Eu conheço um aluno nosso, um aluno que estudou com direção, que ele foi aprovado no concurso da PRF, e ele precisava urgentemente terminar um curso, era cursinho, mais ou menos, era engenharia, e ele pediu para puxar, ele fez umas, nem lembro, umas 10, 11 matérias, no finalzinho de engenharia, o pessoal do curso, não vai dar, você vai ser reprovado. Aí, não estou pedindo para vocês me passarem, estou pedindo para fazer. E acabou que deu certo. Sim. Mas tem universidade que segura. Uhum. E aí o candidato ele consegue, de repente, via judicial, realizar essas disciplinas para conseguir tomar posse, o Agnaldo. Isso é possível? Essa é uma pergunta interessante porque na própria lei de diretrizes básicas da educação, existem algumas situações onde a pessoa ela tem um desempenho extraordinário e tem jurisprudência, né, decisões judiciais a respeito, que fala que a aprovação em concurso público é um demonstrativo de um desempenho extraordinário da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa ela é aprovada no concurso público, só que ela precisa da certificação dela ali para na hora que ela for nomeada e tomar posse, ela precisa ter a certificação. Só que muitas vezes, na hora que chega no final do concurso, pode ser que a nomeação dele está prestes a acontecer e ele ainda não formou. E aí ele pode sim ingressar com uma ação judicial. Essa ação judicial visa antecipação de diploma, antecipação da colação de grau, para ele poder, a tempo, conseguir ter o diploma para poder apresentar ele na hora da posse. E muitas vezes, como é que funciona? O candidato ele entra com essa ação e perante a própria faculdade, e aí o juiz vai determinar que a faculdade cria como se fosse uma banca examinadora mesmo, como se fosse uma comissão dentro da própria faculdade, para poder aplicar de forma acelerada ali as disciplinas, os materiais, para que o candidato realize ali uma bateria de exames, provas, para poder fazer ali, demonstrar que ele
que ele tem aptidão ali para as matérias, para as disciplinas, e consegue essa antecipação de colação de grau ou antecipação de diploma, né, através dessa estratégia jurídica aí, demonstrando que foi aprovado em concurso público e através disso ele tem esse desempenho extraordinário que justifique essa antecipação da certificação dele, entendeu? Então, é uma estratégia jurídica possível. Pô, a faculdade tem que usar essa cara como marketing, Aguinaldo. Ó, cara aqui, ó, nosso aluno, antes mesmo dele se formar, ele já vai ganhar tantos mil. Pô, faz o seguinte, ó, faz o depoimento aqui pra gente, fala com os professores. Pô, saber jogar, ficar barrando esse cara, vai ser um cara que vai odiar pra sempre a faculdade, vai falar mal pra todo mundo. Não, tá doido. Mais um tema aí que tenha te chamado a atenção recentemente, Agnaldo, deixa eu pensar aqui. A gente teve aí. Um último tópico que eu acho que vale a pena citar. A gente tem muito problema com PCDF recentemente, INSS e todos. Sim. TJDFT, cotas, heteroidentificação. Vamos lá. A lei cotas para preto e pardo. Está escrito ali, preto e pardo. Aí começa, né? Fulaninha lá da JDFT, ela fraudou. Inclusive, pessoalmente, eu acho até que o pessoal aponta demais. Fraudou. Concorrer, ela pode. Alguém ela passou. E outra, ela não tinha passado, entrou com recurso administrativo, nem precisou do trabalho aqui do Agnaldo, ela entrou com administrativo, conseguiu, pela banca, voltar para o concurso, como cotista. Isso é uma polêmica, né, Agnaldo? E aí, o cara que se sente prejudicado, que geralmente é fenótipo, né? Ou seja, só olha para sua cara lá e fala, ó, você é preto, pardo, não é nada. Cara, isso, como é que é? Você não acha isso muito, cara, sei lá, perigoso, sensível? É muito subjetivo, né? Essa análise envolvendo cotas raciais. Primeiro, a própria lei, ela estabelece a autodeclaração, né? Que significa a pessoa se autodeclarar como preto ou pardo, né? A questão dela se declarar negro, o negro é preto ou pardo. Então, nós temos o negro como gênero, no qual duas espécies, o preto e o pardo. E aí a pessoa que se sente que se enquadra nessas características, ela pode se inscrever ali para cotas raciais. Porém, não, o entendimento do STF é que não precisa ser necessariamente somente a autodeclaração. A pessoa pode passar por uma banca de heteroidentificação. Essa banca de heteroidentificação, o próprio nome diz, heteroidentificação significa outra pessoa vai identificar se você se enquadra ou não naquelas características. Então, essa banca de heteroidentificação faz essa análise específica aí do candidato para verificar as características fenotípicas. O que essas características fenotípicas? São traços ali faciais, questão do cabelo, questão do nariz. Então são algumas características ali que é feita uma análise. E aí entra muito no subjetivismo da banca. E aí como é que funciona essa parte de recursos nesse tipo de situação? Depende da maneira como a banca vai motivar a eliminação do candidato. Porque às vezes o candidato ele entra com a ação judicial, ele junta fotos de demonstrativo ali de parentes, de pais, ancestrais, ali que tem um vínculo ali com a questão que é preto, pardo. Então, o candidato acaba entrando com essas ações para poder demonstrar que ele sim, se enquadra como preto ou pardo e pede para que o judiciário anule a decisão da banca. Então, em alguns casos é possível haver essa interferência do judiciário nos casos específicos aí envolvendo a heteroidentificação. Só que é uma subjetividade muito grande, né? Eu já peguei situações aí de candidato que se sentiu injustiçado, né? E assim, eu como advogado, eu não posso fazer aquele julgamento ali para identificar se a pessoa é ou não é. Então, na realidade, a pessoa se autodeclara e ela tem ali um histórico de parentes, ela tem ali características fenotípicas específicas ali para preto ou pardo. Então, a pessoa se autodeclara, ela entra com a ação na justiça para poder ter o seu direito ali reconhecido. Então, é uma questão interessante, só que é uma questão bastante polêmica, é uma questão bastante subjetiva, difícil de ser analisada até em debates ali envolvendo magistrados, envolvendo
membros do Ministério Público. É difícil a gente chegar num consenso, né? O que seria, porque até nessa questão de preto ou pardo, tem uma tabela chama Fitzpatrick, né? Fitzpatrick, onde tem uma escala de cores ali, onde a pessoa tem um nível 1, 2, 3, 4, 5, que é possível fazer exame como se fosse um exame dermatológico para poder aferir ali o nível da cor da pessoa, né? Para se ela se enquadra como preto ou pardo. Então é uma questão bastante interessante aí, essa parte aí da heteroidentificação e bastante polêmica também. Boa, bastante polêmica mesmo. Eu li mais uma perguntinha aqui da Fê. Doutor, estou em tratamento de câncer de mama. De cara, melhoras aí, pô. Fernanda. Acho que é Fernanda, é Fê. Concurso que estou estudando pela TAF em setembro. Provavelmente estarei muito fraca por conta da químio. Acha possível conseguir na justiça de adiamento? Eu li no seu Instagram uma coisa sobre doença transitória. Seria esse caso aqui, ô Agnaldo? Então, o que acontece? Existe já decisões específicas dos tribunais falando que aspectos transitórios até da pessoa em relação à reaplicação de TAF, em tese não poderia. Em tese não poderia. Só que até mesmo com essa situação que aconteceu da pandemia, vários direitos foram relativizados. Inclusive, teve candidatos que estavam com Covid e conseguiu adiar a aplicação do TAF estando com Covid, né? Conseguiu demonstrar ali que estava com Covid e tudo mais. Conseguiu essa reaplicação de TAF por uma data posteriori. Então, assim, não existe uma regra específica geral que fala o seguinte: você não tem direito. Eu não posso afirmar isso, porque vai depender muito da interpretação que o juiz vai dar para a causa. E o seu caso é um caso bem sensível, uma situação, por exemplo, que você está passando por uma questão de quimioterapia. Então, é uma particularidade que pode sim ser excepcionalizada ali, pode sim ser uma situação excepcional ali que justifique a realização do TAF a posteriori, como aconteceu na aplicação desse RETAF da PPMG, onde candidatos que estavam fazendo cirurgia, estavam com problemas específicos ali, particulares, que impossibilitariam eles de fazer esse TAF, conseguiu adiar o TAF. Então, assim, é uma situação possível, só que toda ação judicial tem risco. É importante destacar esse ponto, porque nem tudo que às vezes a gente entra com a ação é 100% de certeza, 100% de garantia que vai dar certo, né? Todas as ações, ela tem risco aí tanto de dar certo quanto de dar errado. É isso. Show de bola. Agnaldo, acho que a gente já vai ficando por aqui, pessoal. Ó, quem não conhece o trabalho do Agnaldo, eu sugiro que vocês conheçam lá o Instagram dele, que traz muitos casos interessantes aí de concursos públicos, temas que estão sempre na moda e sempre em voga aí pra caramba, sempre falado bastante como esse que a gente citou aqui, e alguns temas pontuais que acontecem em um concurso ou outro aí, às vezes está precisando de alguma coisa na esfera judicial, o Agnaldo trabalha aí para você conquistar seus direitos através de ações judiciais, tá? Caso seja necessário em concursos públicos, ag.bastos é aqui o Instagram que está fazendo comigo essa live. Aí manda lá um direct para eles, tem um linkzinho de WhatsApp lá que você vai falar com a equipe dele, ele vai tirar todas as suas dúvidas, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante se você, por acaso, precisar de uma ação judicial aí no seu concurso público, que acontece bastante, pessoal, é raro, mas acontece muito, porque, enfim, a gente tem visto aí algumas arbitrariedades, alguns problemas aí envolvendo concursos públicos. Hoje mesmo, não sei se o Agnaldo chegou a ver no meu perfil. Da FGV a multa, né? A FGV tomou uma catracada lá que você faz Amazonas. Aham. Tomou catracada ali de 413 mil, porque deu BO lá no concurso da Cefaz na Amazonas. Ó, a Fernanda falou que te deu uma animada e vai continuar firme nisso tudo então. Então, nossa missão está cumprida aqui, Fernanda. Continua aí, melhoras, tá? E para retirada de dúvidas, mais detalhes, não hesitem na hora de procurar o ag.bastos, Agnaldo Bastos, especialista em concursos públicos. Agnaldo, valeu demais. Pessoal, pode mandar uma pergunta agora. Faz o seguinte, Fons Music, entra agora no Instagram do Agnaldo e manda essa mesma pergunta. O pessoal vai te responder lá. Perfeito. Um abraço, Agnaldo. Gratidão. Valeu demais. Com certeza que ajudou a galera. Um abraço e gratidão aí pelo convite. Fica com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau. Tamo junto. Um abraço, Agnaldo. Valeu.